3 dias de absoluta escuridão. Essa é a profecia final do misterioso Padre Pio. Para quem não conhece a história, a vida de Padre Pio foi recheada de muitas obras de caridade, de muita ajuda, de muita compaixão, mas também de muitos milagres e mistérios. Ele apresentou as estigmas de Cristo no seu corpo, ele lia pensamentos em muitas ocasiões, ele produziu inúmeras, centenas de curas que ficaram muito famosas, inclusive que depois vieram a ser base para a canonização do Padre Pio. Ele tinha o poder de bilocação, quando as pessoas viam ele em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles dizem que chegou a levitar diante de algumas testemunhas. Ele apresentava muitas vezes o perfume, aquele exalar de rosas, como Chico Xavier também apresentou inúmeras vezes. Enfim, é uma vida repleta de mistérios. Agora, entre esses mistérios e entre toda esta vida de santidade, ele fez também as suas profecias. E a profecia mais famosa do Padre Pio é justamente aquela que diz que a humanidade em breve passará por 3 dias de escuridão, nos quais grande parte da população mundial iria perecer. E esse dia estaria próximo? O que nós podemos aprender ou entender a partir da vida e testemunhos desse grande missionário da Igreja? Bom, vamos hoje explorar essa profecia de Padre Pio e entender detalhes surpreendentes sobre ela. Seja muito bem-vindo ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas novas notificações, nossos conteúdos. Estamos aqui todas as terças-feiras com novos conteúdos sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E se você já faz parte do canal também seja muito bem-vindo, dê o seu like, porque o seu like ajuda o canal a levar as nossas mensagens a mais e mais pessoas que às vezes estão justamente precisando escutar essas mensagens para reorientar a sua vida dentro da espiritualidade, uma expansão de consciência maior, onde às vezes a gente está tão perdido na vida, no dia a dia, e não para pensar na nossa verdadeira razão de estarmos aqui, no motivo espiritual de tudo aquilo que a gente faz todos os dias. Então o seu like também é uma caridade. E se você quiser, antes da gente começar aqui rapidamente, participar do nosso grupo de estudos Seguidores da Luz, você será também muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores. Pois muito bem, vamos então voltar a essa história incrível e essa profecia do Padre Pio. No dia 20 de setembro de 1910, com 23 anos de idade, o capuchinho Frei Pio de Pietrelcina recebeu os estigmas de Cristo. No início, ele começou a receber dores. Ele recebia dores nas mãos, dores nos pés e dores aqui na região do coração. 8 anos depois, em 1918, essas chagas começaram a ficar visíveis e começaram a sangrar. Apareceram no seu corpo, então, essas 5 chagas da paixão de Cristo. E ele se transforma, então, no primeiro padre estigmatizado na história. No caso aqui, hoje estamos falando de um padre da Igreja Católica. Não foi o primeiro, nós chamamos São Francisco, outros santos que já tinham essa estigma, mas padre foi o primeiro. Quando ele foi ordenado padre, em 10 de agosto de 1910, ele escreveu na mão que queria ser como Jesus. Ele queria ser um sacerdote santo e ele tinha aquela mentalidade de que ele precisava ser da ideia do sofrimento como uma forma de atingir a purificação da pessoa. E aí dessa maneira ele se coloca para Deus, para a Igreja Católica, como um instrumento a possibilitar a purificação de muitas almas, que ele tiraria ou ajudaria a retirar do purgatório, almas que serão retiradas do purgatório. Em outras palavras, ele trabalha a fé
e ele trabalha a fé através da materialidade, quando ele começa a receber então esses estigmas, e esses estigmas, esse sangue que estava constantemente jorrando de suas mãos e pés, ele fazia as missas com os estigmas e tudo mais, ele de alguma forma ajudava as pessoas a entenderem a espiritualidade, a aumentarem a sua fé, a direcionarem o seu caminho rumo a Jesus. Isso era muito importante dentro da sua missão espiritual aqui na Terra. Foram muitos médicos que foram ver os estigmas do padre e analisar os estigmas do padre para entender, né? Ou seja, se eram fake, se não eram fake, o que eram, por que aconteciam. E até em 1919, 3 médicos vieram ver o padre por ordem dos principais superiores da própria ordem e também do Santo Ofício, e produziram relatórios em relação a esses estigmas que ele estava apresentando. 2 dos 3 médicos chamavam o fenômeno de cientificamente inexplicável. E o terceiro, que era o professor Amico Bignami, da Universidade La Sapienza de Roma, pediu um experimento. Ele falou: ok, padre, nós vamos envolver as suas mãos durante 8 dias numa substância, né? Ou seja, tipo uma gás, assim, né? Ou seja, da época, um pano ali e tudo mais, porque em 8 dias aquilo teria que ser curado, né? Aquilo teria que desaparecer, se fossem feridas que estivessem sendo causadas, né? Aquilo teria que desaparecer. E durante esses 8 dias que foram realizados esse experimento, ele foi acompanhado, né, por pessoas que acompanharam ele dia e noite para não tirar aquelas gases, né, aquele material todo. E quando ele retirou esse material, perceberam que a estigma, o sangue, então estava jorrando ainda mais forte, estava ainda mais forte do que quando colocaram aquele material 8 dias antes. Bom, isso são só exemplos, mas esses estigmas foram estudados não só por esses médicos, como por muitos outros, e foram objeto, né, de pessoas vindo do mundo inteiro para tentar entender aquele estigma que era apresentado, que isso tudo foi agora, né, no século passado. Então é uma coisa recente, diferente de outros santos, que a gente falou de São Francisco. São Francisco foi anterior, né, séculos anteriores, ou seja, então isso tudo trouxe uma comoção no século passado muito, muito maior, e era uma coisa assim bastante conhecida. E já tínhamos uma medicina mais avançada, né, nessa época. Bom, esse foi uma das grandes mistérios relacionados ao Padre Pio, que eram os estigmas, as 5 chagas de Cristo. Então, mãos, pés e aqui na altura do coração com essas feridas. Teve um segundo mistério que é muito conhecido, estava vinculado à sua morte. Através de uma série de testemunhos, eu não vou citar todos os testemunhos aqui, mas alguns, entende-se que Padre Pio sabia já exatamente o momento de sua morte. E ele então sabia que iria morrer, e morreu dia 23 de setembro de 1968. Então, alguns testemunhos estão relacionados, por exemplo, em 1963, 5 anos antes da sua morte, ele disse a Josefina Wolff de Nápoles: olha, eu vou morrer quando terminarem a cripta onde querem me sepultar. Estavam planejando a cripta. E os trabalhos na cripta justamente foram concluídos no dia 22 de setembro de 68, ou seja, na véspera do seu falecimento. Antes disso, em 1918 ainda, o Padre Pio disse a um modesto fotógrafo, né, ele comentou assim: lembre-se que temos 50 anos pela frente na vida dele, né, para que eles pudessem trabalhar juntos. E quando ele morreu, tinham se passado exatamente esses 50 anos. A sobrinha do Padre Pio recebeu uma carta do Padre Pio dizendo, né, essa carta existe, né, ela tá na igreja, e dizia assim: dentro de 2 anos não estarei mais aqui porque eu terei morrido. E muitas coisas mudarão. Bom, ele comenta várias coisas na carta e de fato, né, 2 anos depois ele não estava lá e muitas coisas estavam realmente mudadas, modificadas na igreja e na vida ali daquela região, daquela comunidade, e tem muitas discussões em relação a essa carta também.
E o padre Tarcísio, né, um outro testemunho importante também do padre Tarcísio Zulu, que disse que em 20 de setembro de 68, logo antes dele falecer, né, quando ele estava se despedindo do Padre Pio, ele já havia encontrado o Padre Pio, estava se despedindo, o padre falou para ele, olha, eu não chego até terça-feira, né? E comentou isso realmente com ele. Ele estava aparentemente bem. E, de fato, ele morreu na segunda-feira. E o momento da morte, então assim, vejam que, né, todo esse mistério em relação à sua morte também, essa previsão dele em relação à própria morte, e o momento da morte também foi muito curioso. O padre Pellegrino era muito próximo ao padre e esteve junto dele no momento dessa morte. E quando chegou de noite, primeiro o padre Pio pediu para ele se confessar, né? Pediu para o padre Pellegrino que ele queria se confessar, que na Igreja Católica é importante, né, essa confissão antes de morrer, de acordo com os dogmas da Igreja, né? E ele pediu então perdão, né, o padre, né, pediu perdão em seu nome para qualquer ofensa que pudesse ter cometido algum dia, com qualquer membro da comunidade, enfim, ele estava se confessando, pedindo perdão. E ele comentou, falou, olha, o padre me perguntou, logo depois da meia-noite, um pouco antes dele morrer, você já celebrou a missa? E o padre Pellegrino ficou confuso, falou, não, eu não celebrei nenhuma missa, não estava entendendo o que ele estava falando. E o padre Pio convidou ele então a tomar ar num pequeno terraço que havia ali do lado de fora. E o padre Pio, então, ele ainda está, nesse momento, ele estava bem de saúde, mas sofrendo de artrite. Então ele tinha um problema de artrite, estava já com uma ajuda de uma cadeira de rodas, mas ele levantou ele mesmo, foi até o terraço, acendeu a luz do terraço sozinho, e no momento ele começou a repetir, então, os santos nomes, ele sentou ali no terraço, se concentrou e começou a repetir, né, o nome de Jesus, de Deus, dos santos nomes, e ficou repetindo aqueles nomes todos. E o padre Pellegrino achou estranho e não sabia o que fazer. E ele ficava lá repetindo aqueles nomes santos todos. E após mais de um tempo, passou-se um tempo, e ele saiu ali da sala, ali do ambiente do Padre Pio, saiu de lá, deixou o Padre Pio ali repetindo aqueles nomes santos todos, e ele foi justamente tentar achar um médico, porque ele achava que tinha alguma coisa estranha acontecendo com o Padre Pio. E de fato, nesse momento, o Padre Pio teve um colapso e ele partiu. Ele partiu serenamente, e ele estava emanando, né, falando aqueles nomes santos, e estava com o rosário na mão, né, fazendo sua reza, né, seu rosário na mão, no momento do falecimento. Então, assim, ele realmente se retirou ali, né, com o padre se confessou, se retirou ali para a varanda, né, naquele momento todo, sabendo que era o momento, que era chamado momento. Então, e nesse momento da morte também, dizem que uma das suas filhas espirituais, por assim dizer, pôde testemunhar sua morte, apesar de não estar fisicamente no mesmo local. Porque o Padre Pio morreu, né, no seu claustro, né, no seu quarto, por assim dizer, e ela conseguiu ver, e ela também saiu dizendo sobre a morte dele num outro local, e já estava comentando que ela recebeu a visita de Padre Pio e que sabia que Padre Pio tinha falecido. Então muitas pessoas também souberam do falecimento de Padre Pio através do testemunho desta pessoa também da igreja, né, que estava em outro local e que acompanhou de longe a morte de Padre Pio. Bom, isso tudo é só para a gente tentar introduzir quem é o Padre Pio, para a gente entender essa profecia dele sobre os 3 dias de escuridão. E em muitos casos, dentro da igreja principalmente, muitos santos, depois que morrem, eles são exumados e o seu corpo está incorrupto, né? Ou seja, o corpo não houve a sua putrefação. E a mesma coisa também, curiosamente, vem acontecer depois com o Padre Pio, quando eles vão, né, fazer a exumação, e o seu corpo também está conservado e existe, inclusive, ali uma exposição, né, do corpo dele numa cripta também hoje na Itália. E nós poderemos falar aqui muito sobre vários
vários momentos milagrosos ou inexplicáveis da vida de Padre Pio. Padre Pio, ele tinha a questão da bilocação. Em muitos momentos, muitas pessoas viram Padre Pio e o Padre Pio fez milagres, mas com a pessoa que recebeu o milagre achando que ele estava presente, mas quando na verdade ele não tinha saído da Itália, não tinha saído do local onde ele estava. E não foram um caso desse, foram vários casos desta maneira. Então, é curioso, né, quando a gente estuda a biografia dele, os vários testemunhos, a gente vê pessoas, general em guerra, né, até na guerra em 1917, um general de guerra, ele disse que o Padre Pio, que ele viu o Padre Pio e que o Padre Pio falou, sai daí. E ele saiu. E depois que ele saiu, uma granada explodiu exatamente onde ele estava. Então, até relatos no meio da guerra, de terem visto o Padre Pio em bilocação no meio da guerra, existiram. Pessoas que estavam no leito de morte, que receberam o Padre Pio. Temos casos de cura de câncer, de pessoas que receberam e viram fisicamente ali, achavam que estava fisicamente o Padre Pio, e depois foram curadas e descobriram que o Padre Pio não estava lá. Então, assim, muitos relatos que valem a pena ser lidos em relação a esses testemunhos e esses milagres relacionados ao Padre Pio. Mas, muito bem, entre todos os dons do Padre Pio e o que acontecia com ele tinha um muito especial, que era o da profecia. E ele fez muitas profecias na vida dele, para muitas pessoas, para muitas situações diferentes. Para se ter uma ideia, uma das profecias que ele fez foi em relação a um jovem padre. Esse padre se chamava Karol Wojtyła, e ele disse para esse padre, olha padre, você ainda vai ser papa. Imagina, um padre, não tinha nenhuma influência política, nada, um jovem padre, ele falou, você vai ser um papa. E de fato ele se tornou depois João Paulo II. Agora, vamos falar agora um pouquinho da principal profecia do Padre Pio, que é aquela profecia que hoje se discute muito, tem muitas discussões a respeito, as pessoas falam demais sobre isso e muitas se preocupam com esta profecia, porque essa profecia estaria relacionada ao futuro do planeta Terra e ao futuro da humanidade, que é a profecia que ficou conhecida como os 3 dias de escuridão. E o que diz essa profecia? Então eu vou ler alguns trechos dessa profecia que ele recebeu e que ele escreveu e vamos comentar um pouquinho sobre o conteúdo dessa profecia. Então ele fala assim, né? Ele escreve e ele recebe então uma mensagem do mais alto, uma mensagem de Jesus, e ele coloca essa profecia e deixa essa profecia para nós. E o que diz a profecia? Vou ler alguns trechos só, tá? Mas vale a pena, quem quiser ler a profecia por inteiro, né? Baixar, até pegar na internet tudo mais a profecia inteira e ler inteira é interessante. Então diz assim, os pecados dos homens se multiplicaram além da medida. Irreverência na igreja, orgulho pecaminoso, cometido inclusive em atividades religiosas, ou seja, ele está falando de orgulho dentro de atividades religiosas, dentro da própria igreja, e ele começa a falar até de ritos e cultos começando a ser simulados. Ou seja, simulados no sentido de quê? De que muitos padres que deveriam estar fazendo a sua missa, fazendo ali o seu culto com fé, ou seja, com a realidade da compaixão e tudo mais, estavam ali apenas, por assim dizer, cumprindo tabela, né? Sem o verdadeiro amor fraternal, sem o objetivo real da igreja, enfim, com o objetivo de orgulho, de aparecer e tudo mais. Então ele começa a mostrar, inclusive, essa degradação dentro da própria igreja e dentro da sociedade moderna. Então ele fala, olha, falta na sociedade, falta na igreja, na própria igreja, amor fraternal. Vemos hoje em toda a sociedade a indecência no vestir, nos costumes. E vejam, se isso lá em 1960 já estávamos começando a ver uma indecência no vestir, né? Ele falava inclusive nas estações, especialmente nas estações de verão,
né? Hoje em dia, o que a gente vê, né? Ou seja, a gente abre a internet e é uma loucura. É uma loucura. Mas enfim, isso tudo demonstra isso. O pessoal fala assim, "Não, mas é modernidade, é não sei o quê." Nós temos que nos perguntar o porquê estamos fazendo isso. É modernidade? Então, quer dizer, você mostrar a absoluta nudez é modernidade? É uma coisa boa, então, porque somos modernos? Nós temos que nos perguntar sempre qual é o conteúdo, qual é o objetivo espiritual disso. Qual que é o conteúdo, a razão espiritual ou a vantagem espiritual de você mostrar a sua nudez, seja na vida, né, através das vestimentas, na internet e tudo mais. Qual que é o motivo espiritual disso? E quando a gente para pensar, não no material, porque o material é isso, chama atenção, é a questão da luxúria, é a questão do poder, né, da beleza, no alto orgulho, né, vaidade da beleza, enfim. Espiritualmente falando, qual é o objetivo em se mostrar cada vez mais a indecência, né? Ou seja, a nudez em todos os lugares, mas qual é o objetivo disso? Nenhum, absolutamente nenhum. Ao contrário, quando a gente fala da questão da espiritualidade, toda vez que a humanidade ela vai por assim dizer, literalmente se despindo, por assim dizer, ela vai aumentando dentro dela, não a sua espiritualidade, ela vai aumentando dentro dela a luxúria, ela vai aumentando dentro dela o desejo, né, os desejos da libido e tudo mais, sexuais. Então, isso tudo vai fazendo com que o homem vai se aterrando e vai se tornando cada vez mais materialista. Então, isso vai prendendo o homem na materialidade e impedindo que ele consiga se abrir para a espiritualidade. Vocês percebem? Então parece uma coisa muito inocente. Não, isso aí é besteira, não sei o quê, hoje é moderno, cada um veste o que quer, e hoje as pessoas saem literalmente peladas pela rua ou com roupas altas, que tem o único objetivo de atração. Ponto. Não tem outro, ou seja, absolutamente egóico material. Então a gente está esquecendo, a humanidade vai esquecendo do seu propósito na vida, que não é material, que é espiritual. Isso tudo faz com que as coisas espirituais vão sendo deixadas de lado na vida de cada um. Então parece muito inocente, mas não é. Enfim, mas ele já comentava sobre isso, falava, olha, essa questão, né, ou seja, da luxúria, dessa materialidade bruta que estava cada vez pior. E a iniquidade, ele fala, o mundo está cheio de iniquidades, de injustiças, e essas injustiças estão crescendo, estão aumentando em muitos aspectos. E são injustiças em várias situações diferentes da sociedade. Então ele comenta na profecia, o mundo está andando em ruínas. Em ruínas. Os homens abandonaram o caminho correto para se aventurar em caminhos que terminam no deserto da violência, da materialidade, do ego. E se eles não voltarem imediatamente a beber na fonte da humildade, da caridade, do amor, da espiritualidade, haverá uma catástrofe, será uma catástrofe. Então vejam, esse tipo de profecia, nós já falamos aqui no canal de outras profecias, inclusive a profecia do Padre Pio é muito, muito, muito semelhante à profecia de Nossa Senhora de Fátima, né? Ou seja, ao terceiro segredo de Fátima, é muito parecida. Então a gente vê a semelhança. São mensagens diferentes, de fontes diferentes, mas dizendo a mesma coisa. E nós estamos aqui falando de profecias que vão resultar num possível apocalipse. E esse apocalipse é evitável ou não é evitável? Já comentamos isso aqui no canal algumas vezes. Ele é evitável. Só que não está fácil, porque é exatamente o que o Padre Pio comenta. Nós, como humanidade, precisamos despertar a nossa consciência. Nós precisamos voltar ao caminho correto, da espiritualidade, do respeito mútuo, né, ou seja, do entendimento do próximo, da igualdade, de vários fatores. E assim, por um lado, a sociedade, algumas pessoas estão despertando, nós temos almas muito evoluídas, encarnadas nesse planeta que estão ajudando muito nesse processo, né, de despertar, de percepção da espiritualidade na vida, da importância do outro, do próximo, das mensagens espirituais de Cristo, inclusive, né, de revermos tudo isso
Enfim, tem muita coisa positiva sim hoje no planeta, tentando auxiliar com que a humanidade não precise passar por nenhum apocalipse. Agora, existe um outro lado de muitas almas que estão encarnando também, que estão aproveitando esse momento de transição planetária, mas que são muito rudes, que são muito primitivas ainda, pouco evoluídas no amor. E isso está gerando muita violência no mundo também, muitas iniquidades. Nós temos problemas seríssimos em várias frentes no mundo hoje que precisam ser superadas. Então, assim, nós temos realmente um grande conflito, né? Ou seja, uma grande divisão, e isso tudo está em andamento. E é este despertar ou não da humanidade, coletivamente falando, que vai determinar se nós precisaremos de um apocalipse forte, realmente de um recomeço, como nós falamos aqui já, que aconteceu na época dos Atlantes, por exemplo, ou seja, na anterior raça, na quarta raça, se a quinta raça vai ter que terminar também com um apocalipse meio global, ou não, ou se o nosso apocalipse pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo, pode ser algumas catástrofes mais no meio de campo, ou eventualmente, se a gente realmente reencontrar o nosso caminho, não precisamos de apocalipse para fazer a transição planetária, para mudarmos, para realmente haver uma mudança definitiva e final de consciência. Então tudo isso está em andamento. E ele comenta, olha, há um livre-arbítrio? Sim, há um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio depende da humanidade voltar a se reencontrar, dela voltar a encontrar o caminho do amor, o caminho da caridade. Bom, então ele comenta, né? Ou seja, como é que estão as energias até então, até o momento em que ele faz essa profecia, com a humanidade se encaminhando para um precipício. Ele comenta, o castigo nessa profecia, né, é um castigo terrível, será testemunho dos tempos. Os anjos, que serão os carrascos deste trabalho, ele comenta aqui, anjos que serão carrascos desse trabalho. Como é que anjo pode fazer um trabalho de carrasco, né, de apocalipse? Gente, tudo que acontece nesse planeta aqui, que nós chamamos de ruim, não são coisas ruins. São coisas necessárias ao nosso aprendizado. São coisas que, no final das contas, têm como base o amor. O amor incondicional de Deus, que traz para nós a exata lição que a gente precisa, o exato aprendizado que a gente precisa para que a gente possa crescer, evoluir, aprender. Então, né, mesmo um apocalipse final não é um castigo, né, é sim um aprendizado. Então, assim, é trazido pelos anjos, né, nesse sentido. Enfim, claro que aqui o Pio, né, o Padre Pio, ele tem uma conotação extremamente religiosa, né, da Igreja Católica. Então a gente tem que filtrar isso dentro do espectro do entendimento dele como católico, né, na vida católica da Igreja. Mas é exatamente isso. Então eles falam, os anjos que devem ser os carrascos desse trabalho estão prontos já, com suas espadas pontudas. Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que não acreditaram nas revelações do Cristo e nas revelações, né, ou seja, do Padre Pio, da espiritualidade. E para que você esteja preparado para este momento, para esses 3 dias de escuridão, eu vou dar, né, a espiritualidade falando na profecia, né, a espiritualidade vai dar alguns sinais e instruções. Então é como se ele preparasse as pessoas para esse momento. O que fazer nesse momento? Então ele comenta, primeiro, a noite ficará muito fria, o vento rugirá. Depois de um tempo, raios serão ouvidos. Bloqueie todas as suas portas e janelas. Não fale com ninguém fora de casa. Não vá procurar ninguém, não vá querer conversar, entender se ouvir. Não fale com ninguém, feche-se dentro de casa. Bloqueie tudo. E ajoelhe-se diante de um crucifixo, lamente seus pecados, implore proteção a Nossa Senhora. Claro que aqui ele traz a questão voltada à Igreja, né, católica, mas o que ele está querendo dizer aqui? Feche-se e ore. Esteja em contato com a espiritualidade maior. Tanto faz sua religião, esteja em contato com a espiritualidade maior, ou seja, esteja íntegro, esteja conectado durante esse momento, porque a vida é espiritual. Então, enquanto o apocalipse se ouve do lado de fora e acontece do lado de fora materialmente,
Esteja internamente ligado à espiritualidade, porque aqui você começa a se separar do Apocalipse, você começa a ser uma luz no meio das trevas. Isso é muito importante. Quando a gente está em qualquer situação apocalíptica que seja ou não, né, no nosso dia a dia, e a gente entra totalmente no medo, no desespero, na descrença, você entra naquela energia toda. Então você entraria na energia desse apocalipse e, enfim, aí vai ser muito ruim, né? Vai ser muito ruim. Então ele fala, não, confie em Deus, ore, esteja em conexão. Então é isso que você tem que fazer nesse momento, esteja em conexão. E ele comenta ainda, não olhe durante o terremoto. Então, primeiro que é um terremoto, né? Ele falou, ou seja, então ele já deixa claro que haverão movimentações de terra muito fortes. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. É o que a gente comentou. Não se preocupe com as questões que não podem ser evitadas no momento que não puderem ser evitadas, porque elas são santas, elas são remédios santos. Então, não olhe. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, né? Porque a raiva de Deus deve ser contemplada de uma forma correta e não de qualquer jeito, e não com desentendimento. Ele comenta que furacões de fogo. Então nós temos terremotos, a terra, temos fogo, temos o ar, né? No fogo derramarão das nuvens. Furacões de fogo se derramarão das nuvens e se espalharão por toda a terra. Tempestades, mau tempo, raios, terremotos irão cobrir a terra por 2 dias. E uma chuva ininterrupta de fogo acontecerá. Nenhum mal, porém, virá para aqueles que estão no estado de graça e que procuram a proteção de Nossa Senhora. Então, de novo, ele trazendo a questão da igreja, mas a tradução espiritual disso é: nenhum mal virá para aqueles que estão concentrados e conectados com a espiritualidade maior, que estão confiando, que confiam, porque a nossa vida não é material, ela é espiritual. E ele comenta na profecia: esse vento carregará gases venenosos que serão difundidos em toda a terra. Então a gente não sabe exatamente a origem, né? Seja desse apocalipse que ele comenta aqui, mas não é a única profecia em relação a isso. Mas que fala, ou será que nós colocamos uma guerra nuclear? Será que apenas é o reflexo, a reação da natureza, tudo que nós estamos fazendo a ela? Será que é um conjunto de tudo isso? Enfim, mas desses gases radioativos, não radioativos, gases de vulcões, de erupções, enfim, mas gases venenosos estarão cobrindo a Terra. Então, esteja concentrado nesse momento, esteja dentro de casa, feche as portas, feche as janelas, porque por um momento, ele comenta, Satanás triunfará. Porém, depois de 3 noites, o terremoto e o fogo cessarão. No dia seguinte, o sol vai brilhar outra vez. Os anjos descerão do céu e espalharão o espírito de paz sobre a terra. Terão um sentimento de gratidão inconcebível àqueles que sobreviverem a esta terrível provação. Aqui nós temos algumas interpretações, gente, na mistura entre o material e o espiritual. Porque após 3 dias cessarão. Esses 3 dias nós temos primeiro uma conotação material de um tempo efetivo que esse apocalipse fisicamente vai durar. Em algum momento ele vai acabar, ou seja, então vai voltar o sol a brilhar. Ele comenta que em 3 dias, é difícil saber se isso é literal ou se é uma representação de um prazo, né, de um prazo santificado, inclusive, assim como foram 3 dias da morte de Cristo, assim como tudo que é 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo, todas as tríplices alianças, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele comenta, olha, haverá uma gratidão, um sentimento de gratidão inconcebível àqueles que sobreviverem. Nós temos pessoas que sobreviveriam aqui a esse apocalipse fisicamente. Mas nós temos também a questão da transição planetária acontecendo nesse momento.
E o que é essa transição planetária? É justamente esse processo que pode ser mais rápido ou mais devagar, com um apocalipse ou sem apocalipse, com a apocalipse mais grave no meio ou menos grave no meio, mas que divide o planeta Terra em duas fases. Uma anterior, né, ao acontecimento, uma que nós estamos passando hoje, que é ainda o momento onde a injustiça prevalece, onde o mal parece prevalecer, onde existem muitos conflitos, muitas brigas, e uma posterior, onde já estamos num mundo de regeneração, onde é um novo planeta Terra, onde se inicia um ciclo de uma nova raça, que seria a sexta raça, onde nós temos um momento pós-transição planetária, onde prevalece o bem sobre o mal, onde todo o pensamento da humanidade começará de fato a ser diferente, onde vamos começar a nos ver como irmãos, como humanos e considerar a vida espiritual em primeiro plano e não a vida material, enfim, toda uma transformação. E esses seres que vão permanecer na Terra, então, após a transição planetária, são chamados, né, ou seja, a gente tem vários nomes para isso, né, desde os escolhidos até o joio e o trigo. Então, aquela história, quem é o trigo que vai continuar na Terra? Quem é o joio que não vai? Quem é o trigo que as pessoas que vão ter um nível de frequência interna, frequência espiritual mínima suficiente para permanecer num novo mundo de regeneração, e quem tem uma frequência que ainda não conseguiu atingir esse patamar mínimo e vai ser lançado para outros orbes, para outros planetas, para outras dimensões, ainda em mundos primitivos, ainda em mundos de provas e expiações, enfim, que vão continuar dentro desta vida de dor, de sofrimento, de preocupação, de injustiça, de imperfeição. Mas por quê? Porque ainda precisam, ainda estão dentro dessa mesma frequência. E aqueles que já saíram dessa frequência vão ter, então, como ele diz aqui, o sentimento de gratidão inconcebível, de felicidade plena por poderem, afinal, estar no planeta da mesma maneira como elas desejam e são. Não desejam, porque assim, todo mundo quer. Quem quer viver num planeta que não tem violência, que não tem roubo, que não tem corrupção, que não tem maldade? Todos nós queremos. Mas quem vive isso já dentro de si? Porque quem de nós hoje já está pronto para, de fato, nunca mais praticar isso, se tiver oportunidade? Porque às vezes eu falo assim, eu não sou corrupto. Mas se você, de repente, tiver oportunidade de estar no local, numa posição específica onde você pode corromper e você pode ganhar muito dinheiro com um pouquinho de corrupção, você faria ou não? Se você tiver uma oportunidade única e uma necessidade muito grande, você roubaria? Você mataria? Será que sim? Será que não? Isso a gente tem que se perguntar. Porque querer todo mundo quer. Mas quando a vida te traz a experiência para que você prove que você já superou isso tudo de verdade, será que a gente passa por essa prova? E estamos no mundo de provas e expiações justamente por isso. Então, quando a gente passa por essa prova, e de fato quem vai estar neste novo mundo são as pessoas que passaram por essa prova, que realmente não apenas desejam estar num mundo melhor, sem violência, com mais justiça e tudo mais, como internamente não são mais capazes de forma alguma de cometer injustiça com o próximo, com o semelhante, de cometer atos de corrupção, de cometer iniquidades diversas. Você entende? Então é uma questão de frequência do que realmente você é, e não daquilo que você gostaria de ser ou desejaria que os outros tivessem para você viver junto. Então isso tudo são questões de autoconhecimento para a gente trabalhar em nós. E ele continua aqui, né, nessa profecia dele. Então ele fala, mantenha suas janelas bem cobertas. Não olhe para fora. Acenda uma vela benta, o que bastará por muitos dias. Reze o rosário. Leia livros espirituais. Faça atos de comunhão espiritual. Então, de novo, percebam, gente, isso vale para a nossa vida em vários momentos. Mesmo que não seja esse momento que estamos falando aqui de apocalipse coletivo, ainda que sejam momentos difíceis da nossa vida individual, é importante a gente perceber que quando você está no apocalipse próprio ou coletivo, saia dele. Não fique olhando para fora, não fique olhando para os raios, para o fogo, para a destruição, para os gritos de horror. Não. Esqueçam fora, olhe para dentro. Olhe para a beleza que existe dentro de você, para a divindade que se encontra em você. Olhe para
Espiritualidade, conecte-se com o seu eu superior, conecte-se com seus mentores espirituais, com Jesus, com Deus, ou seja, volte para dentro. Porque se no mundo de fora está havendo uma tempestade, no mundo interno sempre vai haver paz, sempre haverá tranquilidade, porque é no mundo interno que você faz a conexão. Então é isso que ele está falando. Né? Ou seja, acenda a vela, mantenha-se orando, reze o rosário, leia livros espirituais, faça atos de comunhão espiritual. Ou seja, ele está dizendo, pare de se preocupar com o fora, deixe o apocalipse acontecer e esteja em comunhão. Ele continua aqui, não saia de casa, guarde alimentos antes o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem. Estou no meio de vós. Ou seja, lá fora há o medo, mas Jesus está com você, com todos aqueles que tiverem coragem, que confiarem, acreditarem e mantiverem a sua conexão. E ele até fala, olha que interessante, cuide dos animais neste dia. E a nossa obrigação como humanos de cuidar dos animais também. Então cuide dos animais nesses dias, de quem você puder ajudar, ajude. Não deixe ninguém atravessar nem mesmo o quintal, nem mesmo o seu animal. Mesmo para, né, não vá para o quintal nem para alimentar o seu animal, então traga ele para dentro de casa também, porque aquele que sair para fora vai morrer, vai perecer. Vai perecer. E assim ele comenta, tenha confiança e eu, Jesus, será a sua proteção. Então, ele deixa claro nessa profecia, em breve uma catástrofe mais terrível virá sobre o mundo inteiro, como nunca antes foi testemunhado. Um castigo terrível, nunca antes experimentado. O Padre Pio era muito devoto de Nossa Senhora. E como eu comentei com vocês, a própria profecia de Nossa Senhora, né, em relação ao terceiro segredo, né, enfim, nós temos aqui um vídeo, inclusive, né, quem quiser assistir aqui no canal sobre o terceiro segredo de Fátima, que é muito interessante também, tudo que é dito lá, tudo que acontece, e que tem muita similaridade também com o que é previsto aqui pelo Padre Pio. Bom, gente, a pergunta que a gente tem que se fazer é essa, eu acho que no final das contas, sobre quantos de nós estamos realmente prontos, preparados para enfrentar um apocalipse, possível ou não, maior ou menor, e manter a fé em Deus. Manter a fé em Deus. Se a gente escuta, por exemplo, hoje vários testemunhos espirituais, textos psicografados, testemunhos de pessoas que tiveram experiência de quase morte, que tiveram um vislumbre do outro plano e voltaram, e que inclusive relatam o momento da morte, né? Ou seja, naquela experiência de quase morte, ele falou, não sofri nada, eu não senti, eu nem percebi que aquilo estava acontecendo. Então, às vezes, acidentes, coisas que a gente acha que o momento da morte é muito delicado, elas são retiradas do corpo, elas são protegidas no momento da morte. E é óbvio que no Apocalipse também vai ser assim, com o quanto você se permita estar em conexão com a espiritualidade, você se permita não estar ligado à energia pesada de um apocalipse, de um momento de destruição. Então, ele comenta assim, né, nessa profecia também, no dia assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair de casa, olhar para fora, a escuridão vai durar, né, esses 2 dias, mas na terceira, né, mas no outro dia resplanderá de novo o sol e será primavera. A primavera é sempre um símbolo de renascimento, de renovação, de um novo ciclo, de um recomeço. E ele comenta, né, como se Cristo estivesse falando aqui, você talvez pense que eu permitiria que meu Pai tenha tais castigos terríveis sobre o mundo se o mundo passasse da iniquidade para a justiça? Então, de novo, ele frisa aqui, não é castigo e não é obrigatório também que exista e que aconteçam esses apocalipses. Não é obrigatório. Não é castigo e nem obrigatório. Mas são maneiras que a espiritualidade precisa trazer às vezes para
chacoalhar a consciência coletiva da humanidade, para acordar tantas e tantas almas que continuam dormindo dentro da materialidade como zumbis espirituais. Então, se a gente aumenta o nosso nível de justiça no planeta e de amor, de caridade, não há necessidade de nenhuma experiência dessa. Então, como estamos numa transição planetária, nós temos um nível aqui que nós estamos e precisamos chegar nesse nível. Precisamos. Nesse nível a gente vai chegar ou por nós mesmos, sem necessidade de nenhuma desgraça acontecer, ou se houver necessidade, porque estamos todos dormindo aqui, então tem que ter um chacoalhão muito forte para que pelo menos algumas almas consigam acordar e chegar aqui. E aquelas que não conseguirem mesmo assim, infelizmente, não serão mandadas ao inferno, como diz a Igreja Católica, né? Porque esse inferno da Igreja não existe, mas serão sim mandados a mundos inferiores, onde vão ter que continuar desenvolvendo lá de trás, vivendo ainda nesse mundo complexo de dores, para poder despertar a sua espiritualidade um dia, em algum momento. Então, gente, ele comenta, né, muita repetição no sentido das palavras e do que é dito, de como que acontecem as coisas, das catástrofes, das calamidades que vêm. E o único conselho dele é esse. Ele fala, olha, vai acontecer, pelo menos era a energia do planeta naquela época, da década de 60. Nós sabemos, por mensagem da espiritualidade, que a humanidade conseguiu sim um grande avanço nesse sentido de frequência espiritual, e que uma catástrofe nuclear, que estava muito programada, muito preparada, muito previsível para as décadas de 80, começo de 90, não aconteceu. Nós pudemos evitar. E conseguimos então prorrogar isso, evitar isso, e estamos hoje num planeta já mais globalizado, onde uma guerra nuclear, por exemplo, apesar de existir ainda o risco, ela fica cada vez menos provável. Por quê? Porque você vai guerrear contra quem? As fronteiras dos países estão acabando. Hoje, pessoas de várias nacionalidades vivem em vários países ao mesmo tempo e estão em trânsito pelo mundo inteiro. Então, esse trânsito mundial é constante. Então, começa a acabar aquele conceito de que eu tenho que destruir um país, uma região geográfica. Não faz mais sentido você destruir uma região geográfica que você vai pegar pessoas do teu próprio país que estão morando lá, que estão vivendo interesses do teu próprio país. Então, essa evolução toda que está sendo trazida nessa fase de transição planetária, não por acaso, essa evolução, essa globalização, ela tem esse objetivo também de unir a humanidade numa fronteira só, né, num mundo só. E isso está acontecendo. Então, por isso que também esse risco de uma guerra nuclear vem reduzindo, e isso vai ao mérito da humanidade. A humanidade conseguiu superar um momento muito negro da sua história, muito complicado, de um risco enorme de uma guerra nuclear. Nós conseguimos superar isso, temos riscos ainda, mas o nosso apocalipse hoje, por assim dizer, programado ou previsto, já é muito menor do que o apocalipse previsto até então nas décadas de 80 e 90. Isso é bom. Agora, precisamos continuar como humanidade despertando a consciência, despertando nossos pensamentos, conectando com a espiritualidade, distribuindo justamente para outras pessoas que às vezes não estão despertas, vídeos como esse nosso, conversas como essa nossa, para que a gente pare para pensar na vida, pare para pensar no que estamos fazendo, no quanto estamos nos desenvolvendo ou não, enfim, que a gente pare para refletir sobre a espiritualidade em nossas vidas. E com isso a humanidade vai despertando, e não precisamos necessariamente passar por nenhum apocalipse, podemos não passar por nenhum. Né? O próprio Covid e tudo mais, e outros que possam acontecer, são às vezes pequenos apocalipses, pequenos momentos ali para testar a humanidade, para tentar, né, alguma coisa, e a gente precisa se despertar para que apenas esses pequenos momentos, às vezes de uma catástrofe natural, de um vírus, de alguma coisa, mas que esses momentos menores sejam suficientes para reencaminhar e reorientar a humanidade. E é a expectativa, né, de toda a espiritualidade hoje. Nós temos sim como fazer isso, mas o tempo está acabando. Essa separação do joio e do trigo realmente está terminando. E assim, nós não temos mais, nós estamos falando de uma década, no máximo uma década, 2 décadas, para a definição da humanidade. Ou a humanidade vai e realmente passa
a se verem, se enxergar como uma coisa global, como uma humanidade, como uma coisa mais próxima e continuamos então evoluindo nessa união de nós todos como os humanos, ou então não, nós já temos tecnologia suficiente para uma grande catástrofe, estamos fazendo muito mal ao planeta Terra e a Terra não aguenta mais muitos anos com isso. Então, quer dizer, se a gente não resolver mudar, se a gente não resolver ajudar a Terra também, a natureza e tudo mais, ela vai ter uma reação natural. Enfim, então tudo isso são escolhas que estão na nossa mão ainda, sobre como queremos passar essa transição planetária e que tipo de apocalipse que a gente quer enfrentar ou não na nossa frente. E que Deus esteja sempre conosco, com todos vocês que estão nos acompanhando e que a gente possa sim despertar, expandir a consciência da humanidade, passando tranquilamente por essa fase de transição e atingindo em muito pouco tempo esse mundo melhor, esse mundo de regeneração que nos aguarda logo aqui após a curva. Se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos novos conteúdos. Muitas pessoas que já são inscritas no canal há muito tempo ainda não ativaram o sininho, ou ativaram e desativaram o sininho. Dá uma olhadinha, ela está ativado. 80%, de acordo com a informação do grupo, estão desativados das pessoas inscritas. Então, olha, inscreva-se não, ative o seu sininho também, dê o seu like, e se você quiser participar do nosso grupo de estudos do WhatsApp, Seguidores da Luz, será muitíssimo bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores, e seja parte da nossa grande família de luz. Um forte abraço para todos vocês, muita luz, e a gente se vê na semana que vem. Até já!